Fala, fera! Uma abençoada quinta-feira para você e para sua família, viu, fera? Com muita positividade, né? Lado a lado com Goiás, com o nosso Verdão de coração ligado e conectado no clima e no pique. Com Goiás, uma Série A pra cima, positividade, Verdão. Bora pra Série A, Goiás! Bora pra Série A, Verdão. Bora voltar a ganhar nessa Série B. E aí, antes das informações iniciais do Goiás, nessa quinta-feira, a passagem bíblica desse vídeo é Isaías 60:22. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Palavras do Senhor, graças a Deus, Isaías 60:22. Galera, então, até à tarde começou já a preparação do Goiás visando esse jogo de sábado em Volta Redonda contra o Volta Redonda. É jogo da Série B do Campeonato Brasileiro no Goiás. É o segundo colocado, encara o 17º colocado, Volta Redonda, muito ameaçado de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. E aí hoje tá na preparação do Goiás, pela manhã tem treinamento, ok? Aí, após o treinamento, a rapaziada realiza o almoço e já no início da tarde, delegação do Goiás já vai viajar para o Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro. E aí, amanhã, lá no Rio, pela manhã, tem treinamento lá no Rio de Janeiro. E aí vai ser o último treino antes do jogo contra o Volta Redonda. Então, aí, após o treinamento de amanhã pela manhã no Rio, a rapaziada realiza o almoço no Rio de Janeiro. E aí pega o busão, o ônibus e vai para Volta Redonda, né, uma viagem de algo em torno de 2-3 horas. 2-3 horas de ônibus do Rio até Volta Redonda, onde no sabadão o Goiás joga às 6h30 da noite contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. E aí, deixa eu trazer aqui no Fala Fera, o goleirão Tadeu, o capitão do Goiás, que passou pela zona mista, né? Após o empate do Goiás em 0-0 com o Atlético. E eu abordei com o Tadeu a situação do Mancini. Porque os torcedores, ou a maioria, pedem a cabeça do Mancini, alguns críticos da crônica esportiva pedem a demissão do Mancini, e aí eu abordei com o Tadeu a situação do Mancini no Goiás. Mas antes dele abordar, de eu trazer essa resposta do Tadeu, deixa eu trazer aí o início meio que da zona mista, onde o Edson Júnior, lá da Rádio Globo CBN, né, abordou com ele a arbitragem do clássico na Serrinha, onde a direção do Atlético criticou bastante, até falou que a arbitragem foi arbitragem caseira no jogo da Serrinha, e aí o da Onda questionou o Tadeu sobre esse fator. Então o Tadeu aqui no Fala Fera, e após ele eu voltarei com muito mais Goiás no canal da família Esmeraldina. Por quê? Diz que o juiz foi caseirão. Você acha que o juiz acabou atrapalhando o Goiás hoje? Não atrapalhou ninguém, o juiz fez o jogo dele. Caseirão, o jogo não foi na casa deles, como é que foi caseirão? O pênalti tá aí, cara. Não tem como brigar com a imagem. O rapaz que tá lá no ar-condicionado brigou com a imagem. Contra fatos não tem argumentos, cara. Pode ele falar o que ele quiser, mas o fato tá aí. O próprio jogador deles admite na hora que fez o pênalti. Mas é óbvio que ele não vai sair gritando que fez o pênalti. Agora o cara que tá lá no VAR, ele tem que ser bem analisado, né? Que ele é lá da nossa região sul lá, então tá aí umas equipes também brigando com nós de lá, precisa ser visto isso aí, porque ficou claro e nítido. Vocês têm as imagens, não tô chorando, e pode falar que eu tô chorando, que eu não tô nem aí, cara, mas eu tô falando a realidade, que a gente acabou de ver no vestiário, que foi um pênalti claro. Com certeza mudaria o rumo do jogo, porque foi um jogo que estava bastante truncado. Tenho certeza que a equipe que saísse ali com um gol na vantagem, dificilmente perderia o jogo. E nós estávamos bem num começo de segundo tempo, onde a gente estava bem em cima. E aí poderia sair o pênalti. Infelizmente, por algum motivo, o cara da cabine lá não quis chamar, né? E sobre a arbitragem tem que falar, cara. O cara fez o papel dele. Se ele não quis dar no campo, confiou no assistente dele lá na cabine e o assistente por algum motivo que ele não vai explicar, porque eles nunca explicam nada, mas deveria falar o porquê que ele não chamou ele para ver a bola na mão clara. Então tá chorando de forma desnecessária, porque se o árbitro marca o pênalti, a história poderia ter sido outra. Ô Tadeu, girando aqui, Tadeu, por favor, claro, cobrança, tudo que eles fizeram aí, cara, eles queriam a vitória e nós tentamos, infelizmente hoje não conseguimos botar em prática tudo aquilo que a gente trabalhou e tudo aquilo que a gente queria, talvez com uma impressão ruim da nossa equipe, mas por falta de vontade e de busca não conseguimos fazer aquilo que a gente queria e deveria ter feito, que era ganhar o jogo. Agora a gente assimilar, mas eles vão continuar nos apoiando, eu tenho certeza, porque sábado a gente vai
vai fazer de tudo para trazer uma vitória e depois na terça-feira a Serrinha vai estar lotada de novo. O Tadeu em cima das vaias é muito centralizado em cima do Mancini. Outro jogo que o Mancini sai do campo vaiado, couro de burro para ele, por aí vai. Como é que você vê a situação do Mancini? O capitão sai em defesa do Mancini nesse momento? Com certeza, André. Eu também já saí vaiado, já saí xingado. E assim meus companheiros sentiram por mim. Quando a gente sai aplaudido, a gente sai feliz pelo companheiro. Por isso que o nosso grupo é tão forte, tão intenso. E o nosso comandante, ele é peça fundamental nesse processo. Então, com certeza é um cara extremamente experiente, já passou por diversas situações e sabe assimilar isso. E nós, como grupo, vamos correr mais, vamos se dedicar mais e fazer muito mais para conseguir botar as estratégias e os treinamentos em prática dentro de campo, para principalmente o nosso torcedor sair feliz e todos nós estar aqui falando de vitórias. E agora é focar no próximo jogo para que a gente possa estar aqui falando de vitórias e de uma arrancada aí do Goiás. Muito bem, aí a presença do goleirão Tadeu aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina, viu? E aí, fera, você deu seu like já, o seu joinha nesse vídeo e já fez a sua inscrição aqui no Fala Fera? Então, beleza, bora, né, interagir, né, fazer inscrição, comentar, dê o like, porque isso é importantíssimo para fortalecer cada vez mais o Fala Fera, o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube. Pessoal, e aí, então, o Tadeu saiu em defesa, né, do Mancini, né, está lado a lado com o técnico do Goiás e acredita que o Goiás voltará a vencer e convencer, Goiás voltará a vencer e de fato ir para a Série A. Então Tadeu se mostrou totalmente solidário ao técnico Wagner Mancini e, para ser honesto com você, eu não esperava, né, uma outra conduta do Tadeu com relação a esse assunto, né, ele que é o capitão do Goiás, totalmente solidário e fiel ao técnico Wagner Mancini. O Mancini que ainda não terá para o jogo lá em Volta Redonda o atacante Pedrinho. Na última terça-feira eu conversei com o Pedrinho lá no estádio Ali Pinheiro, tá? Talvez ele pode iniciar a transição ainda nesse final de semana. Então, como o Pedrinho ainda nem iniciou a transição, então ele não vai para o jogo lá em Volta Redonda, do Goiás contra o Volta Redonda. E aí o Pedrinho tá fazendo falta, hein? Aquele Pedrinho começou bem um ano, hein? Jogando pelo Goiás, belo início de Série B o Pedrinho, né? Até pela forma que ele vinha jogando, dava-se a impressão que no final do ano o Goiás com certeza iria negociar ele, fazer dinheiro no Pedrinho, né? Tinha-se essa expectativa, mas o Pedrinho acabou tendo essas contusões aí, né? E tomara que ele volte logo, afinal de contas o Pedrinho vinha jogando bem pelo Goiás, né? E tá fazendo falta sim o Pedrinho nesses jogos decisivos do Goiás na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro, o nosso Verdão querendo chegar na Série A do futebol nacional e vai chegar sim. Galera, no repeteco, tá? Hoje então, mais uma rodada iniciando na Série B, à noite, 7 horas, o Paysandu recebe o Cuiabá. É interessante que o Cuiabá não ganhe esse jogo. Também hoje à noite, né, 9h30, o Vila Nova recebe o terceiro colocado, o Criciúma. Então é interessante que o Criciúma não ganhe do Vila, porque se o Criciúma ganhar, ele vai a 52 pontos, passa o Goiás e o Coritiba e se torna líder novamente da Série B do Campeonato Brasileiro. Embora, né, o Coritiba e o próprio Goiás ainda jogarão por essa rodada. O Coxa joga amanhã e o Goiás joga no sábado, tá certo? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos de Goiás. Dali Center Pisos, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aqui no Fala Fera. Um abraço ao DJ Meneghel, lá em Londres, Inglaterra, ao Baltazar Godinho, ao Daniel Padilha, ao Carlos do Amaral Suzuki, ao Vanildo Silva, ao João Mendes, Paulo Henrique, Gerson de Souza, Sergio Bastos, José Divino Castro, também ao Gilmarzinho Fernandes, Gilberto Barros, né? Rapaz, a Regina Célia tá na área, a Fabiana lá do Fabi Kids Moda Infantil também tá na área, Leandro Silva, enfim, é uma legião de esmeraldinos que sempre interagem no Fala Fera. Abençoada quinta-feira para você e para a família, Papai do Céu permitindo, eu chegarei hoje novamente meio-dia com aquele vídeo tradicional da hora do almoço, trazendo mais informações do nosso Verdão de Coração, fera.